E aqui nesta escritura, Jesus fala sobre uma mulher de uma fé grande. Então, existem pessoas que têm, Jesus disse, grande é a tua fé. Existem pessoas que acham que a fé é pequena, existem pessoas que não têm fé, elas são incrédulas. E outros têm coragem de dizer, Senhor, aumenta a minha fé. Outros têm coragem de dizer, ajuda-me na minha incredulidade. São expressões que partem da alma e de um reconhecimento daquilo que realmente somos. A fé é um elemento tão fundamental, porque na verdade ele não faz parte da dimensão humana, ele faz parte de uma dimensão espiritual. A dimensão humana é razão, é lógica, é vista, é matéria, é sentidos. Mas existe uma outra dimensão que você pode ver que Paulo, falando sobre o mundo espiritual e ele falando até sobre dons, dádivas espirituais, ele relaciona a fé. Então, fé não é uma coisa do contexto natural, é uma coisa advinda de uma dimensão espiritual. Está fora do contexto natural aqui. E você não pode viver uma fé que você não tem. Cada um vai dar aquilo que tem. E quem vive pela fé, vive uma vida de vitória. E não adianta você me dizer que você é um vencedor se você não conseguiu vencer a você mesmo. Se você não consegue vencer seus próprios desejos, seus próprios pensamentos, sua própria razão, sua própria lógica. Tem pessoas que vivem explodindo, brigando, discutindo. E ele acha que ele vive pela fé. Não, ele vive numa dimensão espiritual, mas que não é da fé. É uma dimensão de endemoniados. E nós não podemos fugir desta realidade. Nós precisamos de viver aquilo que nós cremos. E quando nós cremos, nós até travamos uma batalha espiritual, não física. O irmão Brana diz, Deus não discute, Deus é fé. Deus não discute. E ele complementa, nem tão pouco seus filhos. Então, quem vive pela fé, não vive em questões, em discussões, em conflitos, em brigas, em batalhas, porque a nossa batalha não é contra carne e sangue. Então, quando você tem irmão contra irmão, quando você tem, marido contra mulher, e filho contra pai, e pai contra filho, e naquela discussão, você não pode imaginar uma casa com a presença de Deus em conflito. Você pode até ter um conflito dentro de casa, de uma batalha espiritual, que você vence silenciosamente. O irmão Brana ensinou aquele homem que estava tendo uma briga dentro de casa, e a mulher dizia que ele vinha de um grupo de endemoniados, de crentes, roladores, e ele dizia, sai Satanás, é isso que o diabo quer. Então o diabo queria isso, armava a situação e a pessoa entra. E o diabo é perito nisto, armar situações para você entrar. A propósito, como é que você reage diante das situações? Nós vamos esquecer a vida dos outros, estamos aqui para olhar a nossa. A propósito, como é que você reage diante de provocações? A propósito, como é mesmo o tamanho da tua fé? É grande ou pequena ou não existe? Porque todos aqueles que atuam e vivem pela fé, e eu vou dizer isto, gente, isto foi o profeta William Branham que pregou, fé é a base fundamental. Não se pode ter igreja sem ter fé.
Não se pode ter família sem ter fé. Não se pode pensar em arrebatamento, fé para o rapto. Não se pode ter cura sem ter fé. Então nós temos uma base fundamental, que é a fé. Então, se nós dizemos que cremos e agimos de maneira diferente daquilo que nós professamos crer, disse o profeta, é porque nós não cremos, então estamos mentindo. E eu acredito que tem tantos mentirosos que o diabo, que é o pai da mentira, está olhando e dizendo: meus filhos estão mentindo mais do que eu. Eu acho que até o diabo anda assustado com tanta mentira. Ele, sendo o pai da mentira, olha e disse: mas olha, meus filhos ganharam de mim. Eles estão mentindo. Então, quando nós professamos que cremos e agimos diferente, estamos mentindo. Eu sou mensageiro de paz. E quero dizer a você assim: se você andar comigo, viver comigo, você vai viver em paz. Eu detesto discussão. Na minha casa não tem brigas. Convido você para passar um dia comigo, uma semana, e você vai ver que lá em casa ninguém discute com ninguém. Ninguém procura viver em paz. Então a gente está aqui falando sobre uma base fundamental, e quando você vê pessoas muito agitadas, muito nervosas, muito, sabe, espetando e tem que ser da minha maneira, ei, escuta, deixa de mentir. Isso não é fé. Nós estamos aqui para viver naquilo que cremos. Ei, nós cremos num céu. Tem alguém que crê no céu aqui? Escuta, se você vive brigando, você não crê em céu coisa nenhuma. Céu não é lugar de briga. Eu não creio em adultério, é por isso que eu não adultero. Porque eu acredito que eu quero ir para o céu. Então nós aceitamos uma mensagem que veio restaurar a nossa fé e nos preparar para o arrebatamento. E se a gente não proceder desta maneira, escute bem o que eu vou dizer. O diabo está olhando para você e dizendo: ei, você mente mais do que eu. Está na hora de falarmos a verdade. E se tem alguém precisando de socorro, não tenha vergonha de dizer: Senhor, a mulher caiu aos pés de Jesus e disse: me socorra. Me socorra. E Jesus disse: eu não vou tirar o pão dos filhos para dar para cachorros. Mas aquilo foi uma provocação para ver como é que ela reage. Por isso eu estou dizendo, a propósito, quando você é provocado, como é que você reage? Ninguém pode tocar, ninguém pode contrariar. E o profeta disse isto, mensagem: humilha-te. A maneira que o diabo tem para pegar você é te contrariando. Então eu chego de viagem e começo a ouvir uma notícia aqui, uma notícia aqui. Sabe o que elas vieram me fazer? Elas não vieram fazer outra coisa senão me trazer contrariedades. Eu paro e dizer: escuta, eu vou entrar nisto. Eu quero estar aqui na plataforma para ajudar os que querem. Eu quero viajar por esta nação para ajudar os que querem. Mas aqueles que eu estou falando há anos que as coisas precisam ser mudadas e eles não mudam, eu estou batendo em ferro frio. Eu estou aqui para preparar um povo, eu estou aqui para ajudar quem quer vencer. Quem é que quer vencer aqui hoje à noite? É isso, nós queremos assim. Precisamos trabalhar por estes. Agora, ficar perdendo tempo e gastando energia e esforço com quem não quer. Então Jesus, ele aparentemente fez que não estava ouvindo a mulher, deixou a mulher clamar. Os discípulos vieram atrás e disseram: Senhor, atende a mulher, despede ela, pelo menos diga para ela assim: ó, não tem jeito para você. Jesus olhou, não deu atenção, a mulher se antecipou. Então, se houver alguém aqui hoje à noite que realmente é sincero e quer e precisa de fé,
para vencer. Fé para superar as suas dificuldades. Fé para eu disse fé para vencer suas dificuldades. As suas dificuldades. Aquilo que você sabe que está atrapalhando a sua vida. Aquilo que não te deixa viver em paz, dormir em paz, ter paz com o seu próximo, com o seu patrão, com o seu empregado, com o seu irmão, com o seu marido, com a sua mulher, com o seu vizinho. Tem gente que não pode viver em lugar nenhum, onde ele for ele está brigando. Onde for ele tem um problema, onde for ele é malquisto. Qual é o problema? Parece que você não tem fé. Porque se tivesse fé, nós teríamos o que diz a Bíblia. Nós precisamos de ter fé para crer em cada palavra de Deus. E a Bíblia diz: enquanto estiver em vós, tende paz um com o outro. Depender de mim, eu quero viver em paz, eu não quero viver em guerra. Enquanto estiver em vós, tende paz. Pare de provocar problemas, pare de ser problemas, pare de arranjar problemas, pare de conversar fiado, pare de mentir.